Eu sou Rita Menezes e sou professora do curso de RPG do Suchá e também sou professora do curso online Avaliação da Coluna. E eu vim hoje aqui para falarmos sobre a dor neuropática. Você sabe exatamente o que é uma dor neuropática? Então, se você não sabe, veja bem esse vídeo, porque eu tenho uma dica para você, para que você possa saber identificar quando a dor é neuropática, e depois, um outro dia, eu vou estar falando também da dor neurogênica. Então, para você saber diferenciar bem, até porque as doenças, que têm uma neuropatia são doenças muito complexas, de difícil tratamento, e é muito importante que a gente saiba, quando o paciente tem uma situação como essa. Então, eu vou começar a falar agora para vocês, para que vocês possam ter uma definição melhor, Quando falo sempre em dor neuropática, eu me lembro muito de um paciente meu que ele estava com uma dificuldade na marcha e era uma pessoa assim que tinha muita sede de viver, tinha sede de aproveitar a vida e infelizmente ele começou a fazer uma neuropatia, Então ele sentia muitas dores e uma dormência, um formigamento, às vezes agulhada, às vezes queimação nos pés, e ele andava como se estivesse andando, caminhando em algodão, Então ele sentia muita insegurança, ele sempre estava acompanhado de outra pessoa, ou para vir ao consultório para fazer qualquer coisa, ele não conseguia andar mais do que 5 minutos, e foi um caso assim bastante difícil, e por coincidência, e é por isso que a gente tem que entender bem das patologias, por coincidência ele tinha sido operado de uma hérnia, era uma hérnia protrusa em L4, L5, L5, S1, onde a região da cirurgia estava muito bem, mas a situação após a cirurgia é que ele começou a fazer um quadro, de dor e de parestesia. E ele ficou achando que foi em função da cirurgia que ele tinha feito, Na verdade, foi uma mera coincidência, mas para que realmente as pessoas que estavam cuidando dele chegassem a um diagnóstico mais específico, ele lutou muito, ele foi de médico em médico, foi buscando ajuda de fisioterapeuta em fisioterapeuta, enfim, só que ele estava mal diagnosticado, não por falta de competência dos profissionais que ele foi, muito pelo contrário, os profissionais que ele foi eram de alto escalão, mas é porque realmente houve a coincidência e a dor se confundiu, a sintomatologia se confundiu. E quando essa sintomatologia começou a evoluir, aí é que ficou mais claro o diagnóstico. Então, durante essa aula de hoje, eu vou explicar para vocês, até para que vocês possam compreender também como é que essa dor neuropática pode evoluir, Então, vamos lá. A dor neuropática é um motivo de sofrimento e incapacidade para muitos pacientes, e ela não é rara, Os seus sintomas têm mecanismos específicos e também precisa de um tratamento específico. E quando essa dor é distinguida como dor neuropática, ela tem que ser tratada de uma forma muito
também, né? Tem que ter um acompanhamento médico, tem que ter um acompanhamento fisioterápico para que se possa fazer um bom tratamento nesse paciente, né? A dor, ela é originada de uma lesão ou de uma doença que afeta, né, as vias somatosensoriais. E essas vias, elas vão se manifestar com vários tipos de sintomas. O paciente nem sempre tem, né, uma evolução muito caracterizada, né? Às vezes ele mostra só um determinado sintoma e como esse sintoma também aparece em outras patologias, ele não é facilmente detectável no início, mas à medida que as pessoas que estiverem cuidando desse paciente forem fazendo perguntas e forem afunilando, né, vão chegar a um diagnóstico mais preciso, né? Os sintomas mais comuns: dor contínua em queimação. Ou então o paciente pode ter dor em choque. Pode ser uma alodínia mecânica, ou seja, uma dor provocada por um estímulo que normalmente não provoca dor, mas pode ser também uma hiperalgesia, que é uma dor ou um sintoma provocado por um estímulo que geralmente provoca realmente esse sintoma. Ou seja, pode ser uma coisa, pode ser outra, então fica muito difícil de você definir, né? Dormência, formigamento, agulhada. Então, essa dor neuropática, ela normalmente está associada a uma patologia também neuropática. Então, a neuropatia periférica, que é a mais comum, é um termo geral para indicar um transtorno dos nervos periféricos e que pode vir de vários tipos de origem, vários tipos de causa, né? Os pacientes que apresentam a neuropatia periférica, eles têm que ser avaliados com muito critério para que realmente possa se fechar um diagnóstico, né? E sempre devemos ir em busca da causa. Esses transtornos apresentam uma gama de manifestações, são manifestações clínicas que são muito complexas e que se torna difícil realmente ir atrás de uma verdadeira causa, né? Desde o ponto de vista da sintomatologia, a primeira alteração que o paciente pode detectar é um transtorno sensorial consistente, né? Então, que sensações são essas? Formigamento, queimação, agulhada, disestesias em bandas, né? E a localização mais comum é calcanhares, pontas dos dedos dos pés e plantas dos pés de uma forma generalizada, né? Normalmente observa-se uma simetria dos sinais e dos sintomas nessa região distal. Então, normalmente a sintomatologia vai ser bilateral. Em alguns casos, pode aparecer primeiro num membro inferior, depois no outro, ou primeiro no membro superior, depois no outro, né? E isso vai ter um tempo aí entre o aparecimento da dor no outro membro inferior e aí o paciente fica com a sintomatologia bilateral. Os sintomas podem ser dos dois lados, mas o paciente pode ter uma sintomatologia mais importante de um lado do que do outro, né? E quando o paciente apresenta uma polineuropatia leve, né, pode ser que não se encontre objetivamente nenhum sinal motor nem sensorial. Esse transtorno, quando não tratado, ele vai evoluir. E aí, na evolução, é que geralmente o diagnóstico é fechado.
E o diagnóstico ele vai ser feito quando essas características que eu vou dar agora para vocês forem aparecendo, porque isso é muito significativo da neuropatia, né? Então, um déficit pansensitivo em ambos os pés, uma perda do reflexo aquileu, a debilidade da dorsiflexão dos dedos dos pés, principalmente do hálux. Em alguns casos, o processo de sintomatologia vai começar pelos pés e geralmente, né, são sintomas muito subjetivos. À medida que o processo piora, o déficit sensorial ele também evolui gradualmente. E o paciente ele relata muito como se ele tivesse calçado uma meia ou uma luva, né? Então é nessa região que ele tem a dormência, que ele tem a diminuição da sensibilidade. Então isso é muito característico da dor neuropática e da patologia neuropática, né? Durante o exame, o paciente vai mostrar dificuldade em andar, e ele não consegue andar com os calcanhares, né? E muitas vezes na marcha ele termina batendo um pé no outro, então isso mostrando um desequilíbrio, uma falta também de propriocepção. Mais tarde, à medida que a doença vai evoluindo, o reflexo patelar ele também desaparece e o pé pode ficar pendular. Então aí já é uma lesão neural mais grave, né? Infelizmente, gente, pode ficar pior, né? Então, quando o déficit sensitivo atinge a parte superior da canela, né? Então nessa região da crista tibial, as disestesias elas geralmente são vistas nas pontas dos pés. E o grau de dor é espontâneo, é variável e você vai ver que geralmente é uma sintomatologia importante. Os estímulos leves nas áreas hipoestésicas, eles, uma vez percebidos, né, eles podem ser experimentados como uma situação de uma irritabilidade muito grande, que se chama hiperpatia, né? A instabilidade na marcha, ela pode ser desproporcional, não necessariamente o paciente tem essa dificuldade da marcha porque não tem força muscular, às vezes ele tem a força muscular, mas ele não consegue ter uma deambulação boa, né? E isso também se deve muito ao déficit proprioceptivo e a essa sensação de ter essa luva, meia, né, de dormência ali nos pés, né? A piora dos sintomas evolui numa direção centrípeta, então ela começa nas extremidades e vai piorando na direção do centro, né? E geralmente é uma evolução simétrica. Ele terá uma atrofia muscular com o passar do tempo, déficit pansensitivo e arreflexia, de forma que a debilidade motora pode ser maior nos músculos extensores do que nos músculos flexores. Quando o transtorno sensorial atinge a parte média da coxa, né, então vai haver também uma área, né, de hipoestesia na região infraabdominal. E essa hipoestesia, ela pode ir evoluindo, pode ir aumentando, né, a sua área, e essa área aumentando, ela pode se estender até o externo, né? E isso exatamente, esse é o quadro de evolução mais crítica da neuropatia, porque ele pode atingir a musculatura inspiratória e geralmente os pacientes vão ter nessa fase
muita dificuldade de deambulação, dificuldade respiratória, né? E também dificuldade de pegar objetos no chão. Há uma possibilidade de evolução com perda da função esfincteriana e pode haver também uma hipoestesia na região da coroa da cabeça, né? E essa hipoestesia pode se estender na direção do trigêmeo e na direção da sensibilidade do nervo de C2, né? Ao considerar assim, toda essa sequência, né, de sintomatologia, de evolução, então nós temos que saber que isso é em função de uma lesão no nível axonal, né? Então, os sintomas eles vão ser muito relacionados, né, com as extremidades e daí subindo para o centro. E se o paciente tem uma dor que, apesar de ser forte, choque, agulhada, queimação, mas segue um dermátomo, segue um trajeto de raiz nervosa, isso não é neuropatia, né? Isso é uma doença neurogênica. Então, essa é a grande diferença entre a neuropatia, entre a dor neuropática e a dor neurogênica. Então, em termos gerais, o déficit motor, ele também é gradual, ele é distal e ele é simétrico, né? E as possíveis variações que nós vamos ter vão ser numa sequência geral mencionada já, né, como eu já expliquei, e pode ser que o paciente apresente outras síndromes associadas, né? As variações vão incluir a velocidade da evolução, a presença das flutuações na evolução, uma hora ele está melhor, uma hora ele está pior, o grau de intensidade, tanto da sintomatologia como do processo de evolução, né? E pode ser que ele, nessa trajetória, pode ser que ele apresente momentos sem sintomatologia ou com sintomatologia, tanto motora como sensitiva. Isso vai variar de paciente para paciente, né? Então, nós vamos ter aí uma proporção relativa da disfunção, e isso você pode atribuir, né, a alterações de fibras de grande e de pequeno calibre, né, neurais. E um exame diagnóstico que pode ajudar muito é o eletrodiagnóstico, né? Então, o eletrodiagnóstico com um processo axonal ou desmielinizante, ele consegue detectar, definir, né, e classificar a neuropatia, né? Então, a avaliação e o diagnóstico da neuropatia, você tem um primeiro passo. No primeiro passo, frequentemente, os dados que vão permitir estabelecer um diagnóstico da neuropatia, principalmente da neuropatia periférica, vão se basear em alguns pontos. Então, quais foram os eventos que possam ter passado despercebidos ao paciente, né, ou facilmente esquecidos, porque ele não fez associação, né, há algumas semanas ou meses antes desse início da sintomatologia mais evidente da neuropatia. Então, você deve perguntar ao paciente se ele sofreu algum processo viral, se ele tem alguns outros sintomas sistêmicos, se ele é diabético, né? Se ele fez uso de novos medicamentos, tem medicamentos que vão lesionar o axônio, né? A exposição a substâncias principalmente tóxicas, como solventes, pesticidas ou metais pesados, né? Aparecimento de sintomas semelhantes em parentes ou em colegas de trabalho, né?
possível consumo excessivo de álcool e presença de doenças pré-existentes conhecidas já pelo paciente, né? É útil perguntar também para o paciente se ele sentiu sintomas, se ele se sentiria bem se os sintomas neuropáticos desaparecessem, né? Então, para se ter uma ideia da presença ou ausência de uma doença sistêmica subjacente. Então, às vezes ele está com patologias associadas e mesmo que aquele sintoma não esteja ali, mas existem outros tantos que para o paciente não vai fazer diferença, né? Então, é importante saber como os sintomas apareceram pela primeira vez, mesmo nas polineuropatias distais, né? E esses sintomas podem aparecer na planta do pé, uma semana antes do outro pé, embora em geral o paciente descreva um distúrbio distal de uma forma gradual, que se mova de maneira uniforme, simétrica, numa direção centrípeta, né? E as disestesias com a sensação de formigamento aparecendo só nessa região das extremidades distais. Então, é a sensação da meia, a sensação da luva, né, nas extremidades. Então, você aí já tem uma possibilidade de fazer um diagnóstico assertivo da dor neuropática. Então, se você curtiu esse vídeo, se você quer indicar esse vídeo para alguém, marca aí esse vídeo, compartilha com seus amigos e me siga nas redes sociais. Me siga no Instagram e curta meu vídeo no YouTube e no Facebook. Até a próxima!